Muito cuidado, porque o Bitcoin pode estar fazendo uma grande armadilha e você não deve ignorar esse vídeo. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de alta, mas isso aí pode ser somente para distrair aqueles que estão ansiosos por uma subida do mercado. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Também tivemos alta no mercado americano hoje. Inclusive, eu acho que isso é que puxou a subida do Bitcoin. Vou falar disso. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Temos sinais importantes. Mas, pessoal, antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, porque aqui a gente traz vídeos praticamente todos os dias atualizando a situação do mercado, dando dicas. Também não deixem de dá um like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Não deixem de deixar seu comentário, ativar o sininho para receber as notificações. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, é gratuito. Vai estar aí no primeiro comentário desse vídeo, fixado no topo dos comentários. Nesse canal você fica por dentro das notícias em primeira mão. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, meus amigos, não deixem de conhecer, porque essa corretora não exige KYC, ela não exige que você mande os seus documentos. Você cria a conta com e-mail e você já pode comprar e vender criptomoedas aqui dentro. Ela tem um mercado spot com muitas criptomoedas disponíveis, tá? Então, muitas que vocês não encontram em outras corretoras. Você pode aqui usar o serviço de análise de IA deles, que ele não dá recomendação de investimento, mas, por exemplo, você clica aqui em uma criptomoedas e você tem aqui uma análise feita pela inteligência artificial deles, com informações relevantes que podem te ajudar a tomar decisões. A gente também tem, pessoal, o mercado de pré-tokens, tá? Moedas que ainda não foram lançadas aqui, você consegue especular em cima da valorização delas para o lançamento, tá? Então tem muita coisa legal aqui, coisas que eu não vejo em outras corretoras. Tem o mercado de futures, tá? Onde você consegue aí apostar tanto na alta quanto na baixa de várias criptomoedas e ganhar com esses possíveis movimentos que você acredite que vá acontecer. Ela tem, pessoal, um simulador aqui, a negociação simulada te permite simular operações nos futuros, mas sem colocar o dinheiro real, o que é muito bom. Isso aí evita que você corra o risco de perder enquanto está aprendendo. Então, se você quer testar aí a corretora, quer aprender a usar o mercado de futuros, nunca operou futuros, eu recomendo que você abra uma conta aqui na corretora Coinex e comece brincando com o simulador para você entender como funciona a mecânica e começar a ganhar segurança, até mesmo para você testar também as suas estratégias antes de usar elas no mercado real com dinheiro real. E sobre a Coinex, pessoal, é isso, tá? Bora falar da situação do Bitcoin, pessoal, começando aqui pelos gráficos, tá? Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos diário, né, tempo gráfico maior, a gente continua naquela situação das últimas semanas, rompemos aí para baixo um topo duplo, né, um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção desse topo duplo, o alvo ele está ali na região de aproximadamente 73, 74 mil dólares, está podendo extrapolar um pouco aí e o mercado fazer aquele famoso movimento rápido ali em que ele vai lá e testa a região um pouco abaixo, talvez ir ali no 72, tá? Então, os tempos gráficos diário, tempos gráficos maiores estão indicando queda, apesar da subida de hoje, tá? Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores, pessoal, gráfico de 4 horas também está indicando queda. Há um padrão gráfico aqui gritando que o Bitcoin ainda pode cair mais, tá? Se a gente fizer um desenho aqui no gráfico, a gente consegue desenhar e ver nitidamente uma cunha ascendente tendo sido rompida para baixo aí nos últimos dias, tá? O que é um péssimo sinal para o Bitcoin, porque cunha ascendente normalmente é um padrão que indica queda. Se a gente fizer aqui uma projeção para saber até onde o Bitcoin pode cair após o rompimento dessa cunha ascendente que ocorreu ali no último sábado, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região dos 74.400 dólares, próximos ali dos 73, aquela região que a gente comentou que há alvos, tá? Inclusive, pessoal, essa região não é só uma região que é alvo relevante, ela também é uma região de suporte relevante. Isso porque se a gente traçar aqui níveis de suporte, né, traçar aqui uma FIBO desde que quando esse movimento de alta começou lá em setembro, a gente vê que justamente a região dos 74 mil dólares é 61% dessa retração de Fibonacci, tá? Ou seja, é o suporte mais forte que a gente tem desde essa alta que começou no final do ano passado, tá? Então, é um sinal de que a região dos 74 mil dólares pode ser um bom ponto de compra. Por quê? Primeiro, tá? O pessoal que está vendido aqui apostando na queda por causa desse topo duplo,
eles provavelmente vão fechar as posições vendidas quando atingir o alvo, que está ali entre 74 e 73 mil dólares, podendo ir até um pouco abaixo no 72, tá? O pessoal que está operando aquela cunha ascendente rompida para baixo, que também tem o alvo na região de 74 mil dólares, eles também vão fechar aquela posição por ali, ou pelo menos fazer redução. Então, quem está vendido recompra, tá? Além disso, por ser uma região de suporte, ela tende a atrair demanda, ela tende a atrair força compradora. A gente viu aqui na região dos 80 mil dólares o Bitcoin, nas vezes em que ele bateu, subindo, né? Ele voltou a subir um pouco, ele não se sustentou, mas ele subiu, e isso acontece muito porque a região dos 80 mil dólares era aí 50% da retração de Fibonacci, que é um nível relevante. 61% da retração de Fibonacci, que é o outro nível que eu mostrei aqui, é ainda mais forte como suporte. Então, pessoal, o que a gente vê aqui temos vários suportes nessa região. Se a gente traçar aqui uma linha, né, de resistência aí que segurou o Bitcoin no ano passado, a gente vê que justamente essa região também dos 73, 74 mil dólares, 73, né, que foi o topo histórico que ele custou a romper no ano passado. Todas as vezes em que ele chegava perto, ele caía. Isso mostrava que a região era uma resistência forte. Regiões que historicamente foram resistências fortes podem virar suportes fortes. Então, tudo indica que a região dos 73 mil dólares pode ser um baita suporte e a gente pode ter pelo menos um repique de alta ali. Então o pessoal que está aí ansioso, falando em fundo duplo agora, eu tô vendo um monte de gente falando que o Bitcoin está formando fundo duplo, ombro cabeção, ombro invertido, um monte de coisa nos grupos. Calma, tá? Porque a gente ainda não está no ponto que é o mais interessante para comprar. Na minha visão, o ponto que pode ser interessante aí, pelo menos para uma compra de curto prazo ou para quem faz DCA, né, o famoso preço médio, é a região ali dos 73, 74 mil dólares. Eu deixaria algumas ordens distribuídas ali entre 74 e 72 mil dólares para o mercado pegar caso ocorra essa queda aqui, que está tudo indicando que pode ocorrer, tá? Mas a gente não pode olhar, pessoal, só para o mercado de criptomoedas. Afinal, os movimentos do Bitcoin muitas vezes acompanham o que está acontecendo nas bolsas americanas. Inclusive, hoje a gente teve um dia de alta nas bolsas americanas, o que, na minha visão, é uma justificativa para essa alta do Bitcoin que a gente teve hoje. E, meus amigos, sinceramente, tá? Não sei aqui se essa alta vai se sustentar. Na quarta-feira a gente pode descobrir isso. E o dia, pessoal, começou ruim para o Bitcoin, tá? Não só para o Bitcoin, mas para as bolsas americanas. Ontem de noite, quando eu fiz o vídeo, o mercado americano estava derretendo ali nos futuros em queda, abriu ali em queda, mas se recuperou hoje, tá? Eu acho que essa queda aí da abertura de ontem, ela tem muito a ver aí com o mau humor que vinha da sexta-feira, com a expectativa para as tarifas aí que vão entrar em vigor na próxima quarta-feira, tá? E, pessoal, assim, eu não vejo uma explicação muito plausível para essa alta, tá? Eu acho que pode ser uma correção da queda dos últimos dias. Afinal, as bolsas americanas aí vêm caindo aí há semanas, né? Praticamente sem parar, sobe um pouco e já retorna para a queda. Isso parece aí ser um pouco de correção, tá? O mercado ele tá muito incerto aí em função do que vai acontecer nesta semana. E amanhã, meus amigos, a gente já pode ter eventos que podem gerar muita volatilidade. Porque às 11 horas da manhã a gente já vai ter um dado muito recente, que é o PMI industrial medido pelo ISM dos Estados Unidos relativo a mês de março, tá? Então, um dado muito recente. A expectativa é que esse PMI venha mostrando aí uma contração nos pedidos por parte dos gerentes de compra em relação a produtos industriais, tá? Então, o mercado está esperando aí algo ruim. Eu penso que se isso daqui, pessoal, vier bom, tá? É muito difícil prever a reação do mercado nesse momento, mas isso aqui vir acima do esperado poderia ser um sinal de alívio para o mercado, já que existem grandes temores de que a economia dos Estados Unidos vai entrar em recessão, tá? Ontem o Goldman Sachs ele lançou aí uma expectativa, né? Ele lançou uma nova projeção de que aumentou para 35% a probabilidade de recessão dos Estados Unidos aí nos próximos 12 meses, tá? Então, dados que mostrem que a economia está forte, não está em queda acelerada, são bons, tá? Eles são bons para o mercado. E às 11 horas da manhã a gente vai ter a oferta de empregos JOLTS de fevereiro, que é um dado também muito importante para a gente saber o que está acontecendo com a economia americana. Afinal, ela está indo para uma recessão ou não, né? A gente tem visto aí, pessoal, na semana passada, dados aí mostrando a inflação acima do esperado, mas ao mesmo tempo a gente também tem dados aí que eles se contradizem um pouco, né? A gente viu dados, por exemplo, como a poupança subindo lá, né? Os americanos estão poupando mais, parece que eles estão com medo, mesmo com indicadores aí que saíram na sexta-feira mostrando o crescimento da renda. Então,
O consumo ele não está aumentando, a confiança do consumidor, o último dado veio muito fraco, tá? Veio no mais fraco desde 2021, pessoal, para vocês terem ideia. Eu acho que é 2021, 2023, não estou lembrando bem agora. Provavelmente é 2021, que foi a época da pandemia, tá? O Goldman Sachs, pessoal, além de colocar essa expectativa aí relativamente alta de recessão nos próximos 12 meses, ele também revisou o PIB dos Estados Unidos para 1%, tá? Estimou a inflação em 3,5%. Ou seja, isso aí seria um sinal de estagflação, né? Que é uma economia que cresce pouco e tem uma inflação alta, tá? Então, amanhã com esses dados a gente vai saber se a economia americana está caminhando mesmo para esse baixo crescimento ou não. Na minha visão, né, eu posso estar errado, não tem como prever, porque essa semana tem muita coisa para acontecer, mas em tese o mercado pode reagir bem se esses dados aqui, tanto o PMI industrial medido pelo ISM, quanto principalmente a oferta de empregos de outros de fevereiro, vierem acima ou dentro do esperado. Agora, se esses dados vierem abaixo do esperado, o mercado pode se estressar, porque pode voltar aí a olhar para esses sinais que indicam recessão, o que a gente sabe que acaba sendo ruim para as criptomoedas, porque as bolsas americanas, quando veem sinais de recessão, na maioria das vezes elas caem e as criptomoedas acabam acompanhando, tá? Então, muito cuidado, porque amanhã às 11 horas da manhã a gente vai ter dois eventos muito importantes ao mesmo tempo, tá? Essa semana, pessoal, vai ser uma semana cheia, tá? Uma semana daquelas. Quarta-feira a gente tem variação de empregos privados ADP, que é um dado importante. Quinta-feira a gente tem PMI e ISM de produtos não manufaturados de março, que é o PMI do setor de serviços medido pelo ISM, tá? E a gente vai ter, pessoal, na sexta-feira, o dia mais importante de todos para o mercado. Aliás, né, eu estava esquecendo, tá? Quarta-feira, dia 2 de abril, a gente vai ter o anúncio das tarifas do Trump. O mercado está ansioso para saber. Uma das coisas que vem causando queda nas últimas semanas é a ansiedade, a precificação do mercado em relação a essas tarifas, tá? O Trump, pessoal, vocês sabem que ele é meio doido, né? Ele é doidão, tá? Ele pode chegar lá na quarta-feira e falar que adiou isso para mês que vem, para ano que vem, para não sei quando. Aí daí a 2 dias ele fala que vai colocar tarifa de novo, enfim. É impossível saber se realmente essas tarifas todas vão começar a valer na quarta-feira, né? O que eu penso, pessoal, é o seguinte: o que está deixando o mercado mais tenso nos últimos tempos são as tarifas, tá? As tarifas são mais importantes do que todos esses dados aqui que eu estou mostrando. Então, pessoal, eu tenho para mim o viés de que se chegar ali na próxima quarta-feira e o Trump falar, olha, vou adiar para maio essas tarifas, a validade dessas tarifas, não vai ser agora, o mercado ele pode dar um salto, tá? Porque é isso que vem causando medo do mercado. Na última vez em que o Donald Trump adiou as tarifas, elas iam começar a valer em fevereiro, ele adiou para o início de março, o mercado subiu assim que ele fez esse adiamento, tá? Então o mercado pode ter uma reação boa. Agora ele vai adiar, pessoal? Não sei, tá? O Donald Trump é totalmente imprevisível, tá? Eu não duvido nada você chegar lá na quarta-feira e falar, não vai ter tarifa, mudei de ideia, enfim, né? Vocês já viram aí como que ele é, tá? É muito imprevisível, né? E sexta-feira que eu já ia falar para vocês, pessoal, a gente vai ter o dado do payroll, que é o extremamente importante para a gente ver se está indo para recessão ou não. O mercado está esperando, pessoal, que o payroll vá para 139 mil, que é um número ainda saudável, tá? Não é um número que indica recessão. Para mim, pelo menos no que eu já vi na série histórica, geralmente, quando o mercado americano, a economia americana está entrando em recessão, o payroll ele começa a cair abaixo de 100 mil. A gente não tem isso ainda, tá? Mas, além disso, na sexta-feira, ao meio-dia e 25, a gente vai ter discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e o mercado vai estar muito ansioso para ver o que ele vai falar, porque na semana passada a gente teve um dado de inflação, que é o maior objetivo do Fed nos últimos anos, que é combater a inflação, que veio acima do esperado, ele veio mais forte do que o esperado. Tá? O que o Jerome Powell vai falar? O mercado vai estar muito atento. O mercado estava precificando 2 cortes de juros em 2025. O Caixa-Hari, na semana passada, já frustrou essas expectativas. Vamos ver o que o Jerome Powell fala. Pois ele que é, entre aspas, o líder supremo do Fed, o principal representante do Fed. Então, o mercado dá muito ouvidos a tudo que ele fala. Se ele chegar lá e falar igual o Caixa-Hari falou, a gente pode ter uma reação ruim aí no mercado. Então, essa semana, pessoal, semana muito cheia de eventos, tá? Em termos de análise de sentimentos, meus amigos, a gente tem aqui o long short ratio se mantendo alto, tá? Ele está em 2, né? O long short ratio em 2 indica que a gente tem aí mais de 2 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda. O funding rate está subindo aí nas últimas horas, mas o open interest está subindo, tá? Isso quer dizer o seguinte, a gente está tendo mais pessoas proporcionalmente apostando na alta, mas não porque o pessoal está abrindo novas posições
long ou posições compradas apostando na alta, mas sim porque o pessoal que estava apostando na queda está saindo e está deixando somente o pessoal que está com as posições long. Então é por isso, tá? A gente está tendo uma diminuição da liquidez nas últimas horas. Inclusive, pessoal, o Open Interest está em 68, tá? Tem muito tempo que eu não vejo o Open Interest em 68 na Binance, tá? Isso aqui é uma coisa até um pouco preocupante. Em termos de mapa de calor, meus amigos, a gente tem aí uma contradição, né, com o que a gente vê ali, olhando o long short ratio. O long short ratio está em mais de 2, em tese mais pessoas apostando na alta, as baleias tendem a fazer o contrário, jogariam o mercado para baixo, tá? Mas já aqui na High Block a gente vê que a plataforma está estimando que o ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias é na região ali dos 88.600. Então, teoricamente, o Bitcoin deveria voltar ali nos 88.600 para pegar essa liquidez. Só que tem um probleminha, meus amigos. Essa liquidez ali nos 88.600, ela começou a se formar antes de o Bitcoin cair, tá? Quando ele estava ali na região dos 87. Ou seja, o pessoal que tá com essa liquidez aqui provavelmente se deu muito bem, porque é quem shortou com alavancagem aí de 20, 30 vezes apostando na queda do Bitcoin e ele de fato caiu, tá? Então quem estava tão alavancado apostando na queda e acertou lá o evento da sexta-feira passada, quando a inflação veio acima do esperado, provavelmente não está com todas essas posições abertas. Então esse mapa de calor aqui, ele pode criar uma espécie de miragem, tá? Uma espécie aí de ilusão, porque ele não mostra as posições que foram tiradas, tá? Apenas as posições ali que foram abertas, já que isso aqui é uma estimativa, isso aqui não é fornecido diretamente pela corretora. A corretora nunca vai passar para alguém esses dados, já que ela vai usar isso aí para liquidar o pessoal, né? Já na região abaixo, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque está acumulando cada vez mais liquidez abaixo, ali na região dos 79 mil dólares, pessoal. É o ponto que a gente está com mais liquidez agora. E o pessoal está ficando preso, porque o mercado está caindo nos últimos dias. A galera andou apostando na alta aí, quando o Bitcoin estava ali nos 87. E agora ele está nos 82, 81, tá? Então, se ele cair mais um pouco aqui, a galera vai perder dinheiro. E geralmente o mercado ele faz isso, tá? Ele vai justamente no ponto de dor, onde faz as pessoas doer no bolso, né? Faz as pessoas perderem dinheiro de fato, tá? E a gente não pode deixar de falar da situação das principais criptomoedas do mercado, pessoal. A situação das altcoins está extremamente preocupante, tá? E, pessoal, eu não falo isso com prazer, não. Eu também tenho um monte de altcoin, tô tomando uma ferrada gigantesca com essa queda dos mercados aqui, tá? Ontem de noite eu não consegui nem dormir, pra vocês terem uma ideia. Essa noite eu não dormi 3 horas só, tá? Não tava conseguindo dormir, porque é pesado estar posicionado no mercado num momento desse. Mas eu tenho que falar, pessoal, infelizmente o gráfico das altcoins parece estar formando aqui, o gráfico da dominância do Bitcoin, um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica alta. Alguém pode olhar e falar, mas isso é bom, né? A dominância está subindo? Não, tá? A dominância representa quantos por cento do valor de mercado das criptomoedas é representado pelo Bitcoin. Se isso está subindo, é porque o dinheiro está saindo das altcoins e indo para o Bitcoin, tá? Ou saindo do mercado das altcoins mesmo, indo para o dólar e está permanecendo mais o dinheiro do Bitcoin. Isso é um sinal de alerta, tá? Porque geralmente quando a dominância sobe, as altcoins caem. E, meus amigos, eu falei ontem, a dominância do Bitcoin não pode romper essa região dos 62,3. Tá? Hoje ela chegou a bater ali 62,4. Não dá para dizer que ela rompeu, né? Agora ela está ali no 62,28, quase 62,3. Mas, meus amigos, o problema é que o triângulo ascendente ele tem um significado muito forte, tá? A gente vê aqui que todas as vezes em que os compradores aqui, né? No caso a dominância, a força compradora está empurrando para cima a dominância do Bitcoin, enquanto que os vendedores, o máximo que eles conseguiram fazer foi defender essa região aqui do 62,3, tá? Isso aqui é um sinal de perigo, porque se eles só estão conseguindo segurar ele aqui, quer dizer que quem está empurrando cada vez mais para cima está mais forte. É como se fosse ali um cabo de guerra, tá? Que você tem dois lados puxando a corda. O lado que está conseguindo puxar mais, ele está mais forte, tá? E, pelo jeito, os compradores, eles estão aí mais fortes, eles podem acabar puxando aqui para cima esse rompimento, e se isso acontecer, meus amigos, aí o alvo para a dominância está na região dos 66%, tá? Isso aí faria a dominância do Bitcoin subir 4%, que é 4 pontos, 4%, que é muita coisa, representaria uma desvalorização muito forte nas altcoins, tá? Então, é algo preocupante, tá? A situação da Ethereum, meus amigos, vai de mal a pior, tá? Nos tempos gráficos maiores ali, gráfico diário, Ethereum rompeu para baixo ali, um topo duplo com alvo na região dos $1.100. Nos tempos gráficos menores, a situação também não tá legal, porque a Ethereum rompeu também um padrão de baixo, no caso, uma bandeira, um padrão de baixa, né? Não de baixo.
no caso uma bandeira de baixa com alvo na região dos 1.660 dólares, então tá indicando que ela ainda pode cair mais, tá? Situação da Solana, meus amigos, gráfico da Solana também não tá bonito. Nas últimas horas, pessoal, a Solana rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo na região ali dos 100 dólares, tá? Então Solana pode cair aí para os 100 dólares, agora ela está em 124, então é uma desvalorização considerável que pode acontecer, tá? A da Cardano, pessoal, caiu aí e eu já venho falando nos últimos dias, né? Infelizmente a Cardano, a situação dela não é legal, ela rompeu para baixo um topo duplo com alvo nos 55 centavos de dólares, então ela pode cair mais nos próximos dias, tá? BNB, pessoal, parece estar rompendo para baixo um topo duplo com alvo na região dos 567 dólares, tá? Ainda não confirmou o rompimento, ela começou aí, mas não conseguiu, mas se o Bitcoin for, se as criptomoedas forem, ela vai também, tá? Não tem jeito, criptomoeda acaba caindo, né? XRP, meus amigos, parece estar formando aqui um triângulo descendente e se ela romper para baixo essa região aqui dos 2 dólares, né? Vou colocar aqui 2 dólares e 6, o alvo está na região ali de aproximadamente 1 dólar e 88. Então, muito cuidado, porque a XRP parece estar aí na tampa da beirada, ela pode cair aí abaixo dos 2 dólares, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin tá numa decepção danada, né? Ontem o Elon Musk falou que o departamento Doge que eles criaram lá com o Trump, que é o departamento de eficiência governamental, não tem planos de usar a Dogecoin para nada, né? Isso aí só piorou a situação da Dogecoin, que já não estava legal, tá? Dogecoin, na minha visão, rompeu para baixo aí, uma bandeira de baixa, um padrão que normalmente indica queda. Se a gente projetar o alvo, a gente vê alvo para ela lá na região dos 13, 12 centavos de dólares, tá? Tron, meus amigos, como sempre, a Tron fazendo o contrário do que a maioria do mercado faz, né? Hoje a gente teve um dia de... Aliás, né, a Tron subiu hoje, a gente teve muitas altcoins aí que até subiram um pouco hoje, tá? Mas, meus amigos, difícil isso aqui se sustentar aí se o mercado começar a cair, tá? Muito forte. No geral, a Tron aí, ela está subindo, mas não tem um padrão muito claro para a gente fazer projeções de preço por enquanto, tá? Tom, meus amigos, Tom explodiu de preço hoje, tá? Isso aí saiu após algumas notícias mostrando ali o crescimento no uso da rede da Tom, né? A rede do Telegram, tá? Ela tá tendo aí um crescimento de transações muito grande. Para quem não sabe, pessoal, a rede da Tom, ela é uma rede barata para você mandar transferências de criptomoedas entre corretoras, entre carteiras que tenham suporte para a rede Tom, tá? Então ela está crescendo muito em quantidade de transações, em taxas geradas, e isso aí está chamando a atenção do mercado. Acredito que isso pode estar relacionado à valorização dessa moeda, além de que ela está ligada ao aplicativo Telegram, que, se eu não me engano, tem mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, tá? Avax, meus amigos, tendo um dia difícil aí, né? A subida do Bitcoin hoje não ajudou a Avax, tá? E a Avax, na minha visão, pessoal, ela não pode romper aquela região ali dos... aquela região ali dos 17,50, tá? Se ela romper, ela vai formar um topo duplo gigantesco e parece que ela tá para romper, viu, pessoal? Se o Bitcoin cair, eu acho que ela acaba rompendo, tá? Situação da Aave, pessoal, não é das mais legais, ela parece estar rompendo para baixo, um pivô de baixa com alvo na região dos 131 dólares, tá? Outra moeda importante, pessoal, Pendle subindo hoje, né? Mas infelizmente ela não tá descaracterizando muito a tendência de baixa não, tá? Vamos manter atenção aqui, mas eu não tô vendo aí padrões muito claros, tá? Ontem ela parecia estar formando ali um triângulo descendente, mas ela acabou rompendo para cima e não confirmou o triângulo descendente, tá? Mas eu acredito que se o Bitcoin for buscar ali os 72, dificilmente a Pendle vai se salvar, tá? Dificilmente ela não vai cair também, tá? Sui, pessoal, Sui teve um dia aí também de queda, tá? Apesar da alta do mercado. E a situação da Sui não é das melhores, pessoal. Sui, infelizmente, ela parece ainda assim estar aí em tendência de baixa. Ela não conseguiu descaracterizar essa tendência de baixa, tá? Não temos padrões novos aqui na Sui por enquanto. A gente vai ficar atento aí nos próximos vídeos, eu vou falando para vocês. Nier, pessoal, Nier tá numa situação difícil, tá? Ela rompeu para baixo ali um topo duplo com alvo em 95 centavos de dólares. Então a Nier pode se desvalorizar bem aí nos próximos dias, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, moeda importante também, que eu falo pouco dela, né, mas é a Chainlink, tá? Gráfico da Chainlink, meus amigos, rompeu para baixo aí nos últimos dias, uma bandeira de baixa também, tá? Um padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa, e o alvo está ali na região dos 10 dólares e 40 centavos aproximadamente, tá? Então, esse é o alvo aí para a Chainlink. No geral, o que eu vejo para a maioria das criptomoedas é uma tendência de queda, tá? Não estou conseguindo ver aqui sinais de reversão por enquanto, mas como eu disse, pessoal, tudo depende do Donald Trump. O que ele vai falar na quarta-feira, né? Se
Se ele tirar essas tarifas, falar que não, ou que vai ser menos pior, tá? Menos pior, entre aspas, né? Do que o mercado espera, pode ser que a gente tenha uma subida e tudo isso que a gente está vendo nos gráficos mude, né? Tem até um meme do Donald Trump, pessoal, que é esse meme aqui, tá? Do Trump. Análise gráfica, uma ova. Sua análise técnica não aguenta um tweet meu, né? O Trump, ele posta alguma coisa ali na internet, fala alguma coisa em algum lugar e simplesmente ele pode mudar tudo de uma hora para outra, tá? Vamos ver aí se ele vai voltar atrás ou não com essa questão das tarifas, que é o que está incomodando os mercados aí nos últimos dias. Como eu disse, eu acredito que se ele adiar as tarifas ou não colocar todas as tarifas que ele falou que ia colocar, o mercado já pode reagir bem, tá? Pode ser uma surpresa positiva, já que o mercado está caindo nos últimos dias, precificando essas tarifas que ele disse que vai impor. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira e uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.